Olá. Olá, pessoal. Boa noite. Eu sou a Érica Munhoz e você está na Escola Pequenas Empresas, a EPE. O meu propósito aqui é ajudar donos de pequenas empresas a viverem exclusivamente do lucro dos seus negócios. E para isso eu estou realizando uma série de lives que é a Sustente e Cresça o Seu Negócio, que na verdade ela é um complemento aí de uma outra série com videoaulas que eu estou liberando sempre às terças-feiras no canal da EPE no YouTube. E nessa última terça-feira nós falamos sobre gestão estratégica, esse foi o assunto abordado. Inclusive, se você ainda não assistiu essa videoaula, eu recomendo que você assista, vai lá, confere, porque eu abordo aí um pouquinho sobre esse assunto, sobre esse pensamento estratégico. E eu acredito que é assim um tema muito oportuno, né, para a gente estar falando neste momento, que a gente está aí completando um ano, que a gente está convivendo, lidando com a pandemia. Os especialistas, né, falam que são um dos piores momentos que a gente está aí em termos de saúde, que a gente está com um elevado número, o maior número de mortes diárias, e também muitas cidades enfrentando, né, essa questão do lockdown, do isolamento novamente, o que impacta nos negócios, para alguns positivamente, para outros negativamente. Mas eu acredito que a gente precisa falar um pouco mais sobre esse assunto, sobre o pensamento estratégico, sobre como adotar isso em nossas pequenas empresas, sabendo lidar com esses desafios aí do nosso momento, né? Então, para isso, eu convidei o Rogério Gonzalez para a gente abordar sobre esse tema, falarmos de uma forma mais prática sobre a aplicação disso nas pequenas empresas. E ele já está aqui na live, então eu já vou convidá-lo para entrar, para a gente já começar esse bate-papo, para sem delongas, né? Para a gente já iniciar e tratarmos de uma forma prática aí sobre esse assunto. Vamos ver aqui se ele já está entrando. Ele já está... Oi, Rogério. Olá, Érica, Boa tudo noite. bem? Olá, pessoal que está aí. Boa noite. Acho que tá sujo. Boa noite para você. Tá sujo aqui. Primeiro, queria agradecer, viu, Rogério? Muito, muito, muito você ter aceito o meu convite para a gente bater esse papo aqui hoje. É uma honra de verdade contar com a sua participação aqui. Eu estou muito feliz, de coração e de verdade. Então, obrigada por Ô, isso. Érica, ao contrário, eu que agradeço, na verdade eu acompanho de perto, você sabe disso, o trabalho aí da Escola de Pequenas Empresas, e eu acho que você faz um trabalho brilhante de educar as pessoas, de mostrar caminhos para empreender num país tão difícil como o nosso, né? E agora um pouco mais, né? Vamos dizer assim, por assim dizer. Cada dia mais. Cada dia mais. Enquanto Pessoal, o pessoal está entrando ainda, só para lembrar disso que a gente está falando, ontem circulou na internet aí uma piadinha que diz o seguinte: você está no garrafão lá debaixo da cesta, com a bola de basquete na mão, pronto para fazer uma cesta que vai definir o jogo. Aí o juiz apita e fala, agora não é mais basquete, agora é futebol, você tá com a mão na bola, é pênalti. É isso que é ser empreendedor no Brasil. A gente não tem segurança nenhuma para poder seguir em frente, a cada hora pode ter uma surpresa. lidar cada hora com o momento igual você disse, com a bola do momento, né? Um jogo, do É, jeito que for, você vai driblando ali, vai vendo. E agora? É isso aqui? É basquete? É futebol? É o quê? Vamos embora. E é assim, realmente é desafiador mesmo. Pessoal, antes só da gente começar aqui o nosso bate-papo, eu só queria fazer uma breve apresentação, só para dizer como eu conheci o Rogério, né? Ele era diretor de pós-vendas do grupo de concessionárias de veículos, que eu trabalhei por 11 anos. Então, vocês imaginam o quanto eu aprendi com ele sobre processos, gestão de pessoas, gestão de negócios. E é por isso até que eu estou muito contente de contar com a presença dele aqui hoje. E hoje você tem uma empresa, a Curadoria, que ela ela conecta, né, soluções entre empresas para a melhoria da performance. Estou certa? isso, na verdade, qualquer que for a demanda que o cliente tem nos seus negócios para poder desenvolver, a gente faz o que o nome diz, a gente faz uma curadoria das melhores soluções existentes, cria algumas novas ou junta algumas existentes no mercado, e a gente oferece, acompanha, implementa e vai fazendo em módulos, resolvendo uma questão de cada vez.
Ótimo. E aí, Rogério, acho que assim, para a gente começar o nosso bate-papo aqui, para a gente falar sobre essa questão da estratégia, como adotar isso de forma prática nas pequenas empresas aqui, para atender ao público, né, que me acompanha aqui, eu queria primeiro, não tem como eu fugir desse assunto, de falar dessa questão da pandemia, mas eu queria primeiro entender. Aliás, pessoal, inclusive eu queria citar que o Rogério também, o ano passado, ele gravou para mim um vídeo que eu publiquei aqui no dia 19 de março, Rogério, foi 19 de março, então Olha só, tá pertinho, fazendo praticamente um aniversário. ano. E onde você falava sobre dicas, né, de como manter a pequena empresa viva ali. A gente estava no auge da situação, estava no início de tudo, a gente não sabia totalmente imprevisível, porque isso é uma situação sem precedentes na história, né? E assim, você não tinha bola de cristal, você não tem bola de cristal, mas pessoal, eu recomendo muito que vocês abaixem o feed aí da Escola Pequenas Empresas e rolem até chegar no dia 19 de março do ano passado para assistir este vídeo, porque você deu umas dicas muito certeiras. E assim, como eu disse, isso mostra o quanto é importante essa visão ampla aí, né, de conseguir tentar antecipar demandas, de saber lidar aí com os desafios do presente, mas também com um olhar um pouco para o futuro. E eu anotei, inclusive, aqui algumas questões que você disse que foi saber adaptar com criatividade, comunicar corretamente, aí na época você estava dizendo de comunicar mesmo as medidas, os protocolos de segurança que estavam sendo adotados, lidar com todas as pessoas da cadeia produtiva da empresa, focar no digital e nunca ficar parado. Então, foram dicas assim extremamente valiosas. Estou recomendando o pessoal assistir o vídeo de novo. E eu acho que ela tem tudo a ver com o tema da nossa live de hoje, inclusive, né? E aí, passados um ano aí desde que você gravou esse vídeo que você falou, qual foi o seu aprendizado, Rogério? E aqui eu quero, tanto no âmbito pessoal, quanto no âmbito de empresa, né? Qual foi o seu aprendizado nesse um ano aí? Nossa, aprendizado foi imenso. Mas deixa eu voltar um pouquinho sobre antes de começar a pandemia, porque eu acho que tem uma coisa muito importante que nos ajudou a seguir durante a pandemia, que é entender a nós mesmos. Então, vou voltar um pouquinho à história da curadoria. A gente começou para atender demandas existentes de clientes que a gente já tinha na nossa rede de relacionamento, e a gente precisava atendê-los de alguma forma e fomos fazendo. Foi uma empresa que a gente não planejou, a gente começou sendo atropelado, que é um bom problema, né? Na Isso foi verdade, em a que gente ano que você tinha... começou? Isso foi em 2017. A gente já tinha uma necessidade de atendimento a alguns segmentos, e a gente precisou sair fazendo. Aí quando chegou no final e fizemos assim até o decorrer de 2019. Quando foi no segundo semestre de 2019, a gente falou, peraí, vamos estruturar pelo menos como que vai ser 2020 para frente, porque não dá para fazer sem planejar, não dá para fazer sem estudar um pouquinho a direção que você está indo. E aí, eu e minha sócia, que é a Cláudia, minha esposa, também ela é minha sócia na empresa, a gente parou e fez diversas sessões de amadurecimento de quem éramos nós, para saber quem era a empresa, para saber para onde que a gente ia. Então, teve na moda aí nos últimos tempos falar muito sobre propósito, mas tirando a modinha de verdade, é bom a gente entender, primeiro, pessoalmente, qual que é o nosso propósito de vida, para que a gente está aqui, o que a gente pretende alcançar, como que a gente pretende impactar as pessoas, por que a gente faz as coisas que a gente faz. A partir desse entendimento de olhar para dentro, a gente começa a fazer, bom, então, como que eu aplico isso no negócio? Como que seria o propósito da empresa, que ele não pode ser uma frase bonita num quadro na parede, ele tem que realmente refletir de verdade o que a gente espera, o que a gente entrega para a vida. E aí a gente definiu claramente o nosso propósito da empresa, baseado no nosso propósito pessoal. Isso é fundamental
para que quando chega a maré, quando chegam as ondas, quando chegam os ventos, a gente sabe para onde que a gente está indo, a gente não se deixa abater. Quando o vento te leva para algum outro lugar, você sabe para onde que você tem que corrigir a rota baseado nos seus valores. Então, se você for lá, eu convido Você o pessoal a sabe entrar no nosso... manejar o leme, né? Do barco. Isso. Se vocês deram uma entrada lá no curadoria.net, vocês vão ver que a parte importante do nosso site é a parte que fala dos nossos valores, porque aquilo é o que move a gente para poder seguir em frente e a gente tenta não desviar a nossa conduta daquilo que a gente acredita. Bom, feito esse exercício, a gente tinha um faturamento já razoável, a gente tinha os clientes estruturados com a gente e a gente precisava planejar o próximo ano. Então a gente planejou 2020 uma maravilha no papel. Falamos, nós vamos fazer isso, nós vamos crescer tanto, nós vamos manter esses clientes, nós vamos ampliar tantos projetos, nós vamos fazer no segmento tal, a gente sabe exatamente o que fazer em 2020. E assim fizemos. Janeiro a gente foi cumprindo. Um outro marco importante é você ir fazendo as revisões. Então não adianta você fazer um retiro de planejamento que você define um monte de coisa e aí você coloca na gaveta e toca a sua vida como a vida te levar. Então a gente faz os marcos de avaliação, aonde a gente planejou ir, aonde a gente chegou, em qual caminho, quais são os fatores, e fomos reorganizando. Então, janeiro... Você fazia os marcos? Essas revisões? Sim, mensal, e é dividido em partes também. Tem a parte financeira, que a gente analisa o fluxo de caixa, analisa o DRE, analisa um monte de indicadores, analisa comportamentos, analisa os clientes, analisa como que a gente está indo. E aí, a gente, em janeiro, foi direitinho, foi exatamente o que a gente tinha planejado. Fevereiro foi exatamente o que a gente tinha planejado. E março, o mundo virou de cabeça para baixo. E aí, não adianta, tudo o que a gente tinha planejado, a partir de março não valia mais. E aí, o que a gente fez para poder conseguir continuar sobrevivendo? A gente tinha que olhar as tendências. Eu achei legal, eu nem estava lembrando que eu tinha gravado esse vídeo para você, mas eu achei legal porque ele foi no começo da pandemia. E quando a gente, como você falou, a gente não tinha informações claras do que estava acontecendo, mas o que a gente fazia? A gente pegava o que estava vindo e analisava as tendências. Então, no nosso entendimento, o planejamento ele tem uma parte importante de você olhar os pontos sólidos que você tem, o que você está fazendo, para onde que você deseja ir. Mas eu acho que a maior parte, a parte mais importante é você olhar para onde o mundo está indo. Então, por exemplo, eu tenho 2 questionamentos que eu me faço todos os dias e eu coloco em todas as conversas que eu tenho, que não tem nada a ver com o meu negócio atual, mas que é inevitável. Eu sempre tento entender em que aliás, você comentou também, a gente se conheceu, eu estava no mercado automotivo, eu já não estou no mercado automotivo desde 2016. E a gente atua muito forte no segmento de saúde. Mas eu não posso deixar de olhar para o mercado automotivo porque ele é balizador de muita coisa. E hoje, se você, nos seus planos que passam pelo mercado automotivo não estiver falando de veículo autônomo ou de veículo híbrido ou elétrico, você está jogando o seu tempo fora, você está desperdiçando o seu tempo. Porque não existe outra coisa para acontecer no mercado automotivo que não seja veículo autônomo e veículo híbrido ou elétrico. Só que isso não é que é o futuro, isso já acontece. As montadoras todas já têm planos muito agressivos de ter... Algumas já têm este ano o objetivo de ter 100% da sua linha nesses termos, algumas já estão evoluindo muito rápido, outras em poucos anos. Não vai ter carro mais com motor a combustão.
E a gente é um negócio que a gente cresceu no meio desse mercado, né? Todos nós crescemos com veículos movidos a motor a combustão. Então, se o seu negócio tangencia o mercado automotivo de alguma forma e você está olhando para alguma coisa que não seja veículo elétrico e veículo autônomo, você está desperdiçando seu tempo. A outra coisa que é, e onde que eu entro nisso, né? Comentando Você recorre duas perguntas que, que você faz todo que mês. não, sim, mas comentando que não tem a ver com o meu negócio, mas assim, como que eu posso tangenciar isso de alguma forma? Pode até não ser meu negócio principal, mas ele tem que entrar em algum momento dentro do meu negócio, porque é uma tendência que não volta atrás. E a segunda tendência que, aliás, tem um monte de tendência, mas tem duas muito fortes para mim. Essa questão da pandemia nos trouxe, um dos inúmeros efeitos foi o delivery, né? Todo mundo pega comida, equipamento, qualquer tipo de compra, e não é que a gente se acostumou, foi forçado a isso pela pandemia, mas não é que depois a gente vai voltar para o que era do jeito que era. A gente incorpora esses hábitos no nosso cotidiano. Então, a entrega de coisas na nossa casa, ela é inevitável que vai crescer cada vez mais. O que isso gera? Um acúmulo de lixo muito grande, porque tudo vem embalado, e 80%, eu estou chutando, não tem nenhuma estatística, mas 80% é embalado em plástico. São poucas as coisas que a gente recebe em material reciclável. Esse lixo que explodiu o consumo no mundo, não é nem no Brasil nem nada, mas é no mundo, explodiu o consumo de um lixo que a gente não vai saber muito bem o que fazer. E se a gente olhar para o dia de hoje, a gente está olhando para a pandemia, para os problemas da pandemia, na conta que eu tenho que pagar no fim do mês. Só que essa pandemia é uma conta que a gente está pagando. O Bill Gates falou há 5 anos atrás, salvo engano, que era inevitável que a gente vivesse uma pandemia em algum momento. Da mesma forma, é inevitável que a gente já tinha esse problema de aquecimento global, de lixo não degradável, etc. Porém, a gente hoje está tão preocupado com a pandemia que a gente não está pensando na próxima conta que a gente tem que pagar. E a próxima conta que a gente tem que pagar é o que vai ser do mundo com essa quantidade de lixo que está sendo produzido com o aumento, com a explosão de consumo de delivery. Eu não tenho resposta nenhuma. Na verdade, como eu disse, são perguntas que eu tenho feito, tanto do setor automotivo quanto essa questão do lixo. Não dá para fugir delas. São temas que serão relevantes, serão pertinentes, independente de qualquer coisa. Então, são coisas que a gente deve atentar, ainda que não seja para o nosso pequeno negócio, para o nosso dia a dia. O que eu comecei a falar então é o seguinte: a gente tem que saber quem a gente é, para onde que a gente vai, tem que ter os fundamentos, tem que planejar, e a gente tem que olhar o mais possível para o futuro, para as tendências, para as coisas que vão acontecer, para as mudanças de hábito de consumo, etc. Eu achei essa questão que você fala de voltar para a essência, né? Eu chamo isso de voltar para a essência. Como você disse, é uma moda, a palavra propósito, mas a verdade é essa. E eu sempre falo aqui muito disso, desse processo de autoconhecimento que a gente realmente precisa tomar para que a gente possa conduzir aí a nossa empresa. Porque hoje não dá mais para você ter uma empresa sem saber literalmente por que ela existe, né? O que ela está representando. E isso, numa pequena empresa, ela vem muito do reflexo dos donos mesmo. Então, bacana você ter citado isso e de ter falado que a curadoria surgiu disso, né? E acabou que você foi conduzindo, e quando você parou para de fato planejar, e aí acabou que você, talvez, então, o aprendizado que você ficou aí nesse 1 ano foi que, serve esse aqui, eu tenho uma rota, eu tenho uma direção, eu tenho os meus valores, eu tenho a minha essência. Porém, os ajustes vão acontecer ali a curto prazo no momento, né? Então, acho que isso daí talvez é o aprendizado que você levou do conceito de planejamento estratégico aí nesse 1 ano pós-pandemia, certo? Érica, sim e mais. A gente tem que reagir rápido e eu
eu tenho um bode com esse conceito de planejamento, quando as pessoas ficam com aquela questão arraigada do seguinte: não, eu tenho que estudar, eu tenho que fazer um monte de análise, eu tenho que fazer SWOT, eu tenho que fazer um monte de ferramenta de 5W2H, tem que fazer um monte de estudo, e você acaba que fica estudando, estudando, estudando e não sai do lugar, você fica paralisado pela análise que você faz e você não coloca em prática. Então, eu tenho uma máxima também que eu aprendi lá atrás, que é o seguinte: é muito melhor você fazer mais ou menos alguma coisa do que fazer exatamente nada. Então, se você fica planejando demais, se você fica estudando demais para fazer uma coisa muito perfeita, você não sai do lugar. Então, se tem alguma recomendação que eu possa dar também nessa questão, mova-se. Independente, se você não estiver na direção exatamente correta, as coisas vão se encaixando e você vai se ajeitando, mas você tem que sair do lugar. Nesta pandemia, o São Paulo decretou, a gente tinha um escritório, né, num lugar que é de cowork, mas a gente tinha uma sala lá do cowork, e a pandemia foi decretada no dia 14 de março. Desculpa, a pandemia não, a quarentena, né, o lockdown em São Paulo foi decretado dia 14 de março. Até o dia 31 de março, eu fiquei pensando, tentando entender como seria o mundo, né? E aí, quando chegou no dia 31 de março, a decisão era o seguinte: eu pago mais um mês de aluguel do escritório ou não pago mais um mês de aluguel do escritório? Falei, eu não sei como esse negócio vai ser, não tem horizonte nenhum que esse negócio vai acabar rápido. Quer saber? Eu consigo montar meu escritório em casa. E aí eu demorei 15 dias para decidir. Como não tinha uma decisão fácil assim parece que vai voltar daqui a pouco e tal, no dia 31 de março eu fechei o escritório, evitei esse custo para o próximo mês e organizei o escritório na minha casa. E como aconteceu com todo mundo também, a parte do nosso trabalho que não era digitalizada foi por motivo de força maior. E a gente acabou se organizando desse jeito. Então, a gente tem equipes em projeto em vários estados do Brasil, em que a gente dependia de algumas reuniões presenciais. Com a equipe de São Paulo a gente estava todos os dias, e acabou que a gente falou, olha, quer saber, nossa vida agora ela é digital. Independente de quanto tempo vai durar isso, a gente teve o ganho. Por piores que sejam as tragédias da saúde pública, da pandemia, a gente teve um ganho de trabalho com isso. E aí, todo mundo se acostumou que tudo é digital, eu não preciso mais me encontrar com ninguém, e eu tenho pessoas que eu já contratei, trabalho com elas há 6 meses e que eu nunca apertei a mão, que eu nunca vi pessoalmente, que eu nunca me encontrei pessoalmente. E eu acho isso muito legal. Porque se você fala de tendências, se você tem algum trabalho repetitivo, por exemplo, para fazer algum trabalho que exige grande esforço de construção de algum projeto, por que não contratar pessoas na Índia? Por que não contratar pessoas em qualquer lugar do mundo que possam realizar aquele trabalho? Então, isso já era uma verdade para as grandes empresas. Eu trabalhei na Accenture, que é a maior empresa de consultoria do mundo. Existia gente envolvida em projetos de diversas partes do mundo já. Mas para pequenas empresas, isso passa a ser verdade também. Porque você tem a facilidade hoje de se relacionar com pessoas em qualquer lugar. Como você disse, eram transformações que já estavam acontecendo, né? O que a pandemia proporcionou é que a pessoa teve que, obrigatoriamente, ela teve que fazer. Se mexer. Ela não teve como escapar disso. Então, todo mundo realmente abriu os olhos, né? E pôde entender que isso é possível sim. E isso é o mundo das possibilidades que eu sempre falo. Mas só voltando aqui rapidinho no que você tinha comentado sobre planejamento, que você falou que você tem um bode aí, né, da demora da pessoa colocar em prática. Eu também tenho esse lema do que feito é melhor do que perfeito, né?
e que você tem que realmente ter essa capacidade de ação, porque é justamente essa ação que vai fazer você chegar mais rápido nos seus resultados. Então, quando você fica muito nesse modo planejar, tipo assim, estudar mesmo e tudo, você acaba entrando numa neura tão grande que você quer ficar tão perfeito. E assim, isso é uma coisa muito interessante de ser abordada. Eu mesmo, que sempre fui muito perfeccionista nas minhas ações, nas minhas coisas, sempre tive isso carregado. É uma coisa que eu tive que realmente saber lidar com essa. Quando eu fui montar. Ui, acho que deu uma travada. Voltou. Eu tô Acho que aqui, quando eu eu fui tô aqui. montar a minha empresa, foi justamente aprender, justamente uma das principais coisas que eu consegui parar e refletir sobre isso, era isso. Ó, deixa de se querer você fazer perfeito. Vai fazer um vídeo, fica errado, bota para testar, ver o que vai acontecer. E eu tive que realmente lidar, aprender a fazer com isso. Então, eu sempre falo assim, o conhecimento é importante, mas ele é a teoria com a prática aliados no dia a dia ali, você fazendo e aprendendo no campo de batalha e vai se ajustando ali, até porque o mundo hoje não permite você gastar muito tempo estudando, executando, porque vai vir um outro concorrente seu, quando você estava pensando, ele já fez o que você estava pensando, roubou uma ideia, roubou nada, você que demorou, né? Então, você que É demorou isso para aí. se adaptar, para ter agilidade, para colocar aquilo ali em prática. E na pequena empresa, eu acho que isso é muito notório mesmo, né? Porque às vezes a gente fica querendo, tipo assim, será que eu faço isso? Será que eu... Não fica pensando. Eu acho que você citou do delivery, e o delivery foi uma dessas coisas. Eu conversei com alguns pequenos empresários lá no início da pandemia, eles falaram assim comigo, agora eu tenho que botar o delivery, mas eu não tenho estrutura. Eu falei, mas por que você não botou isso há um ano atrás? Uhum. Agora você está atrasado mesmo, porque você Não, ficou mas um ano independente de estar esperando. atrasado, daqui a 6 meses ele vai perguntar por que há 6 meses atrás eu não fiz. Independente de estar no tempo mais ou menos adequado, faz. Porque Uhum. daqui a um tempo você vai olhar para trás e falar, que bom que eu, apesar de eu não ter feito no meu momento mais ideal possível, eu fiz em algum Agora eu momento fiz, e né? hoje funciona. Eu queria comentar, você falou sobre estudo. Tem uma outra questão que a gente olha para o que acontece no mundo, também acelerado pela pandemia, mas coisas que já estavam acontecendo, essa questão do estudo. Antigamente, você não é tão velha quanto eu, né? Mas eu fiz pesquisa na Barça para a Não, escola, eu né? fiz pesquisa na Barça. Na Agora eu verdade, já entrei no ENTA. Agora eu já entrei no ENTA. então, na verdade a gente não tinha Barça, mas tinha Conhecer, que era outra enciclopédia. Talvez alguém que esteja assistindo aí não saiba nem o que quer dizer uma enciclopédia. Mas antigamente era assim, tinha um professor que era o dono do conhecimento, tinha um aluno que não sabia nada, e o professor passava o seu conhecimento para o aluno, indicando que ele tinha que fazer pesquisa na Barça, que ele tinha que fazer trabalho em grupo, que ele tinha que, sei lá o que, ler o livro que ele indicava, etc. Hoje, eu sei que é assim que você trabalha, eu sei que é assim que você faz na EPE, o professor é muito mais um tutor do aluno que vai aprender independente do professor ou não. O professor ele vai simplesmente orientar o caminho do aprendizado. E por que eu estou falando tudo isso? Porque talvez a pessoa fale assim, eu gostaria de fazer um MBA, mas eu não consigo, não tenho tempo, não tenho dinheiro, não tenho não sei o quê. Eu gostaria de fazer uma pós-graduação ou uma graduação, ou seja lá o que for, pensando nesses caminhos tradicionais. Agora, você sabe o que eu faço todo dia? Eu escuto um podcast todos os dias, de algumas referências em determinados setores. Eu assisto a um TED Talks todos os dias, está nos meus favoritos aqui da minha barra de trabalho. Toda vez que eu trabalho um pouco com Excel, toda vez eu tenho alguma dúvida em alguma fórmula que eu nunca fiz, etc., eu vejo um tutorial no No YouTube, mas eu não YouTube. penso duas vezes para buscar conhecimento. E alguém que esteja aqui escutando a gente hoje, vai pegar uma frase que um de nós dois vai falar, que talvez a gente, para nós, nem tem tanta relevância assim, mas que vai virar uma chavinha naquela pessoa e ela vai fazer. E por que eu estou falando tudo isso? Porque quando eu falo que a gente tem que se mover e tem que fazer alguma coisa, em vez de ficar analisando, o tempo todo você tem que estar antenado para o que está acontecendo à sua volta, o tempo todo você tem que estar antenado para a direção que o mundo está caminhando e ir pegando essas referências,
esses insights e colocando dentro da sua cabeça no modo automático, para poder ficar pensando naquilo, ficar pensando naquilo. Aí, pum, cai uma ficha. Aí, aliás, os jovens também não sabem o que é cair uma ficha, porque acho que nunca viram um orelhão. Mas quer dizer quando a fichinha que você Algo virou coloca na no sua orelhão. cabeça, né? Virou uma chave. E eu queria deixar uma dica. Eu estou bastante encantado com uma série de podcasts que eu estou escutando, do Guga Stocco. Eu não sei se depois isso tem jeito de você colocar para o pessoal. O Guga Stocco, ele tem um podcast que se chama 2025, O Mundo Novo. Eu acho que é esse o título. Procure no teu agregador de podcast. O Guga Stocco, Stocco escreve com 2 Cs. Ele faz análises brilhantes dos mais diversos aspectos. Cada episódio ele fala sobre o blockchain, enfim, qualquer tendência de tecnologia ou de comportamento que esteja acontecendo, que esteja sendo percebido agora e que a gente vai alcançar daqui a pouco. Eu acho riquíssimo os aprendizados, os insights que eu tenho todos os dias com isso aí. Muito Eu bacana. recomendo. E a tecnologia, a gente está falando aqui de podcast, né? É muito bacana você estar trazendo. A tecnologia hoje, ela facilitou demais esse E acesso, acessível, né? né? Como você disse, por exemplo, eu faço caminhada 1 hora por dia aqui na minha rua. Eu não faço sem fazer nada, só eu olho a paisagem, mas eu faço escutando podcasts. Então, isso facilita a gente, né? Facilita a gente ter o acesso a isso. E como você disse, eu reservo, o tempo inteiro que eu estou fazendo alguma coisa, estou escutando algo, eu estou de olho no que está acontecendo, eu estou pesquisando, estou analisando, eu estou vendo tendências. E foi até por essa questão que você disse da mudança em que o estudo teve, eu acredito que foi por isso até que eu mudei muito dessa minha percepção, que eu dava aula na universidade, tudo, porque eu realmente não concordo nessa questão do professor estar aqui detentor do conhecimento, como a gente vivenciou aí. E a gente vê, a minha filha vai fazer 7 anos, eu vejo que ela não está apta para esse tipo de aprendizado. Agora, com aula online, a gente vê a dificuldade que ela tem ali para ficar dessa forma. Porque eles estão... O conhecimento está evoluindo nesse sentido mesmo. Então, igual você disse, é muito mais um tutor, um mentor, alguém que possa encurtar algum caminho que você já percorreu para te indicar. Mas é uma troca, uma construção conjunta. Tem um pessoal que fala aqui... Então, só vou ler aqui. O pessoal está comentando... Tem pergunta, não? Não, só tá... Virei consumidora voraz do Guga. O cara é fera. O Rogério que ensinou, falando aqui. Cláudia, atrasada. Então, o pessoal só tá comentando. É porque eu não estava conseguindo ler a tempo aqui. E aí, então, assim, essa dica eu acho muito interessante. Essa do podcast dele eu não conhecia, vou escutar. Mas essa atenção, igual você está dizendo, né? Porque é nesse momento que você vai escutando, que você vai vendo, vai pensando nas possibilidades de tendências, que você vai abrindo o seu horizonte para você aplicar dentro da sua empresa, da pequena empresa também, dessas possibilidades, né? E assim, o planejamento estratégico que a gente fala, ou seja, você ter um plano de ação para você saber lidar aí, né, com os desafios do futuro, ele parte, como você disse, muito mais desse conhecimento, assim, dessa absorção, de você estar antenado aí o que está por vir, né, e saber agilmente colocar isso implementado dentro da sua pequena empresa, independente do tamanho que você tem. Se você é 1, se é 2, se é 3, se é 4. Se você está com esse olhar, você consegue trazer isso, conhecendo, obviamente, a sua empresa, o que você é bom, o que você tem de fortalezas e tudo. Aí a gente fala de SWOT, mas não na prática do que era quadradão, mas você entender a sua empresa. E eu gosto muito desse pensamento. E aí, Rogério, e o papel do cliente nisso, né? Eu acho que a gente tem que trazer a questão do cliente, porque estar antenado aí é você também conhecer o seu cliente, né? Você saber o que ele está ali naquela demanda, você conhecer ele profundamente para trazer ele para o centro do seu negócio. E você também fala muito disso. Então, como que você aplica esse olhar aí para o cliente, né? Igual a Amazon, que fala de obsessão pelo cliente. Como que você traz isso para o seu negócio, o seu pensamento sobre o assunto?
Então, eu acho que sim, o cliente é o principal ator nessa negociação, é ele que paga as contas, é ele que é o patrão, é ele que é tudo. Então, eu aprendi há um tempo atrás também uma viradinha de uma palavrinha que muda o conceito da frase. Quando eu estava estudando lá atrás, em outro século, a gente sempre falava muito no visão, visão do cliente, né? Você ter foco no cliente. Eu Uhum. tenho que ter foco no cliente, tudo que eu faço tem que ser pensando no cliente, todas as nossas estratégias tem que ser pensando no cliente, e eu descobri que isso é um jeito muito míope de olhar, porque você tem que ter não o foco no cliente, mas o foco do cliente. Isso muda tudo, esse conceito muda tudo, porque você não olha para o cliente, você olha. Nos Estados Unidos eles têm uma expressão, os americanos têm uma expressão que é calçar os sapatos do cliente. Você calçar os sapatos do outro quer dizer você literalmente se colocar no lugar do outro. Então, em vez de eu como empresa olhar para o cliente, eu me coloco na pele do cliente para olhar o mundo a partir do ponto de vista dele. E não o que eu gostaria que o cliente pensasse, o que eu gostaria que o cliente achasse que era relevante, mas de verdade você calçar os sapatos do cliente e enxergar do ponto de vista dele. Para fazer isso, tem que ter uma intimidade muito grande com esse cliente. Então a Uhum. gente está falando aqui sempre de pequenas empresas, de pequenos negócios. Você tem várias formas de você criar essa intimidade. Uma delas que é quando você tem uma massa de clientes muito grande, você faz você faz pesquisas, você pergunta para o cliente, vê o que ele responde, etc., que é um jeito. No caso de uma empresa, eu não tenho muitos clientes, eu tenho poucos clientes que dão muito trabalho. Então, o que faz sentido para nós é ter uma relação muito íntima com o cliente no dia a dia. A Uhum. gente, aliás, até para entregar o serviço que a gente entrega, a primeira coisa que eu tenho que fazer é entender de verdade qual que é a necessidade dele. E para isso eu tenho que criar um relacionamento, uma intimidade muito grande de entender o que é importante de verdade. E isso, uma vez que eu acho que um dos equívocos que se cometem nas pequenas empresas você faz um esforço muito grande para fazer a primeira venda, seja de produto, seja de serviço, e depois você continua fazendo um esforço muito grande para fazer a primeira venda para outra pessoa. Esquece de trabalhar essa relação com ele, né? Por quê? Pode até ser que você encantou ele da primeira vez, mas você tem que encantar da segunda, você tem que encantar da terceira, você tem que encantar de qualquer vez, qualquer uma das vezes. Por falar em podcast, né? Eu estava escutando um podcast da CEO, é uma brasileira, que ela não é CEO, ela é a head de marketing, de pesquisa, marketing e pesquisa da ESPN, aquele canal de um conglomerado que tem um monte de coisa, mas um canal de esportes. E ela estava falando, porque hoje uma das tendências também que nos alcançou sem a gente se dar muita conta é a questão do streaming, né? Sim. Então, veio timidamente a Netflix, depois E tem tem mais, já tá aí com mais de 100 Disney milhões. Plus, a HBO, enfim, e você tem um monte de coisa. Sabe o que esses canais de streaming têm em comum? Eles não têm aquela maldita cláusula de fidelidade que as operadoras nossas antigas têm, da NET, da Sky. Quando você contrata um serviço de TV por assinatura, você não consegue sair. Você Aham. consegue, mas tem uma briga danada, você vai passar uma raiva insuportável no telefone com o operador que vai fazer de tudo para que você não saia, depois você vai pagar uma multa porque você está rompendo o contrato, e os canais de streaming não. Você não quer mais Netflix no mês que vem, você cancela a tua assinatura. Depois você quer voltar, você volta. Você hoje tem um monte, uma infinidade de canais de streaming que você pode
assinar ou não. E ela estava falando, o que, que a gente faz? Eu tenho que oferecer um melhor conteúdo, porque as pessoas, às vezes, elas compram a assinatura para poder assistir uma determinada série. Por exemplo, eu sei lá, eu não assisti Game of Thrones, que todo mundo falou no Game of Thrones, porque passava na HBO e eu não tinha HBO. Eu não tinha o streaming lá e eu não quis fazer, enfim. Aí, só que hoje já mudou um pouco. Game of Thrones já é mais antigo, né? Um pouco antigo. O que acontece hoje? Pô, a Disney Plus tem lá a série Mandalorian. Vamos supor, eu quero assistir a série Mandalorian, eu assino a HBO Plus, eu assisto a série Mandalorian e cancelo a minha assinatura. A não ser que a HBO Plus coloque outras séries que vão chamar a minha atenção para que eu fique. Se não, eu cancelo minha Netflix, faço a HBO Plus, enfim, eu vou trocando como eu quiser e como eles me atraírem. Então, voltando à tua pergunta, eu estou dando essa volta toda para dizer o seguinte, eu tenho que ter essa intimidade com o cliente para saber o que ele quer e para poder oferecer de verdade o que ele quer o tempo todo, e não só a primeira vez. A NET, a Sky ou qualquer outra operadora de TV a cabo, ela me atrai com pacotes promocionais espetaculares da primeira vez, depois ela me mantém refém de um contrato. E prestando um serviço de má qualidade. Prestando um serviço nem sempre de boa qualidade. E eu não quero ser refém, eu quero ser cliente. Eu não quero ser refém de um contrato. Eu quero ser um cliente que eu pago com gosto alguma coisa que me interessa. Então, se eu tenho essa postura diante do meu cliente de saber o que ele quer e oferecer o que ele quer ao longo do tempo e não apenas da primeira vez, aí sim eu vou conseguir manter esse cliente comigo, porque eu não tenho um contrato com ele que eu vou obrigá-lo a ficar comigo. Ele vai ficar comigo porque ele quer. Ele quer. Então, esse por exemplo exemplo, de streaming é muito bacana, e a Netflix, inclusive, eu estava lendo que eles continuam entregando para uma certa quantidade de clientes ainda o postal, como foi no começo da história deles. Porque aqueles clientes, eles não querem, eles querem daquela forma, da forma como eles recebiam antigamente. Ela é uma empresa que realmente consegue ter essa conexão com o cliente e entregar o que eles pedem. Que é essa questão da gente que a gente está falando do cliente na centralidade do negócio, né? Ô, Rogério, tem 3 perguntas aqui e eu não quero deixar de responder. Então, primeiro, o Alexandre perguntou se, Rogério, ter poucos clientes é o segredo da curadoria, ou melhor, da eficácia da curadoria? Cara, é uma pergunta assim, a resposta não tem fórmula. Sabe por quê? Se a gente, de novo, olhando, e eu estou sempre olhando as tendências. Qual que é a tendência do mercado de trabalho? Se você faz algum trabalho repetitivo, você vai ser substituído por um robô. Tá? Isso é inevitável. Então, eu também escutei esses dias. Se você, quando sai de férias, você consegue descrever, você tem lá uma ficha de cargo, né? Todas as empresas mais estruturadas têm uma ficha de cargo, que descreve a função que aquela pessoa faz. Então, vamos supor, se eu saio de férias e eu consigo descrever as minhas atividades do dia a dia para que outra pessoa faça nas minhas férias e essa outra pessoa vai lá e pode me substituir, eu posso ser substituído por um robô. Um motorista de Uber vai ser substituído por um carro autônomo. Então, é só questão de tempo. O entregador do delivery pelo robô já está acontecendo? Sim, pelo drone? Sim. Então, ter muitos clientes faz sentido para que você possa escalar de forma automatizada. Então, se eu tenho um produto que eu posso escalar ele e eu posso, como é que eu falo? Eu posso repetir aquilo para 1 milhão de pessoas pelo mundo, é um segredo da Amazon, sei lá, de todos os grandes sites que conseguem entregar coisas no mundo inteiro de forma completamente automatizada. Não tem alguém que lê o teu pedido no site e aí vai separar, é tudo automatizado. Então, se você tem muitos clientes e consegue escalar, reduzindo o custo da tua operação, é um caminho, é o melhor caminho.
qual que é o nosso caminho e por que que faz sentido para a gente ter menos clientes? Porque o nosso trabalho ele não pode ser automatizado. Ele é um trabalho que depende de imaginação, é um trabalho que depende de juntar informações de fontes talvez completamente aleatórias, diferentes, mas do nosso repertório. E mais importante, a essência do nosso negócio é fazer conexões. A nossa palavra-chave é conexões. Então, eu consigo conectar o seu problema ou a sua demanda a uma solução que ela pode não existir hoje ainda, mas eu posso juntar soluções distintas e montar uma solução exclusiva para você. Você faz uma análise daquele seu cliente, ver aonde está cada um dos pontos, vamos falar, os gaps que ele tem, as lacunas, e como você pode encontrar uma solução que vai caber ali para trazer um resultado mais performático, de melhor performance para o cliente. A Eva está até perguntando do que é para entender, então esse é o negócio dele. É que a gente tinha falado no comecinho, né? De novo, o nome curadoria, ele vem quando você faz uma exposição de arte, por exemplo, o curador é aquela pessoa que escolhe as melhores obras para participar daquela exposição. De notícias também. Desculpa? Não entendi. Ou curadoria de notícias também? De notícias, sim. E o que a gente faz uma curadoria das melhores soluções existentes, ou às vezes a gente vai ter que inventar uma solução para aquela demanda específica. Então a gente faz essa curadoria. Acha que é difícil ganhar escala, né? Então aí sim. É que eu entrego um melhor resultado entregando me entregando mais, nos entregando mais, fazendo com que o nosso time se entregue mais a cada um dos projetos do que simplesmente escalar. Então, não tem resposta certa, resposta errada. Tem caminhos diferentes. Ou você escala... E tem a ver com o seu valor, né, Rogério? E tem a ver com o nosso valor, tem a ver... Sim. Tem duas perguntas aqui também. A Cláudia perguntou: como tornar as pequenas empresas objeto de desejo desta geração criativa e engajada? Nossa, que pergunta difícil. O que eles querem. Na verdade... engajamento, e tentar, eu responderia assim, né? Tentar olha só. entender o que eles estavam. Você tem razão. Eu quero dar um outro ponto, que é o seguinte: eu aprendi uma coisa nova recentemente, que quando você fala de geração engajada, a gente sempre lembra naquelas divisões quadradas de baby boomer, geração X, geração Y, geração Z. Geração Z, geração Y. Putz, e olha só, recentemente eu aprendi um negócio muito legal. É uma palavra, e eu detesto modismo, mas é que às vezes você tem que inventar uma palavra para poder. E aí alguém inventou uma palavra que se chama perennials. Os millennials é aquela geração em que nasceu dentro da tecnologia, eles conhecem tudo de tecnologia, porque faz parte do dia a dia deles, etc. Os perennials, que é um termo também inventado, quer dizer o seguinte: você não precisa segmentar mais as pessoas por faixa etária, porque tem você tem um grupo de pessoas que elas querem constantemente estar aprendendo, e aliás tem um outro termo em inglês que é o long life learning, que é a pessoa que aprende durante toda a vida, independente da faixa etária que você está, da facilidade que você está, enfim, você está sempre aprendendo. O que, para responder essa pergunta aí, como atrair os clientes para a pequena empresa, você tem que ser um long life learning, você tem que ser um perennial, você tem que estar sempre em busca, você tem que estar sempre com a mente fervilhando sobre o que está à sua volta e como que você pode utilizar aquilo para oferecer um melhor serviço, desde que você conheça o seu cliente, você se coloque no sapato dele, você enxergue com o olhar dele para saber o que ele precisa. E aí você não pode utilizar conhecimentos do passado para atender demandas de agora, porque não são as mesmas perguntas. Não adianta você ter aquele monte de resposta na mochila guardada, porque as perguntas mudaram. Então você tem que ser um perennial, você tem que ser um long life learning,
você tem que estar antenado com o mundo e entendendo o que o cliente deseja, você utilizar dessa massa de conhecimento que está à sua volta para poder atendê-lo melhor. Essa cultura do aprendizado, da mente aberta, né? De você estar constantemente aberto ao novo, é a máxima que eu mais defendo. E é a que eu sempre trabalho e comento sempre, porque eu sou dessas também. A minha vida inteira eu vou passar aprendendo e nunca vou deixar de aprender. E é isso que você disse, a cultura do aprendizado a partir do olhar do cliente, né? Absorvendo para dentro da sua empresa. E aí tem uma outra pergunta aqui. Para você, Rogério, como que caiu a sua ficha que era a hora de empreender? Olha, no meu caso, que as pessoas fazem perguntas específicas para mim e a minha resposta sempre é o seguinte, não tem resposta certa. A minha primeira resposta é depende. No nosso caso, especificamente, eu contei a história no comecinho aqui, a gente foi meio que atropelado por uma demanda existente. Então, por meio das nossas relações profissionais, existiam demandas de clientes que sabiam que a gente conseguia entregar aquilo que as pessoas precisavam. E aí, pô, faz isso para mim. E começou de forma um pouco independente. De novo, eu estava na Accenture nessa época, com um emprego formal, etc. E eu fui meio que solicitado para entrar nesse empreendedorismo para atender o que as pessoas precisavam. E aí, a partir daí, que a gente entendeu que era um caminho meio que definitivo, iria acontecer mesmo dessa forma, a gente pegou e se estruturou. Aí falou, pô, vamos parar de ficar sambando e vamos fazer um planejamento estratégico, vamos ver o caminho que a gente vai, vamos entender quem somos nós, vamos entender o que a gente é capaz de oferecer, quais são as nossas forças, quais são as necessidades do mercado, e esse foi o caminho. Mas respondendo à pergunta, porque eu tenho medo das pessoas quererem pegar respostas certas. Isso é o que aconteceu conosco, isso é o que funcionou para a gente. Não quer dizer que vai funcionar para você, não quer dizer que tem que ser assim. Esse é um exemplo para você ter em mente e colocar na sua listinha de tendências, talvez. Mas não quer dizer que você tem que seguir dessa forma. A tua história é diferente da minha. E assim, por exemplo, para mim, um momento de tipo, eu quero empreender, eu sempre acho que quando eu fui fazer um processo de autoconhecimento, eu descobri verdadeiramente que eu sempre quis empreender. Na verdade, estava lá adormecido. E para mim foi um pouco diferente, que eu realmente estacionei. Eu, como eles falam, queimei a ponte, né? Parei tudo para começar. E começar, como você disse aqui, né? Qual o principal, perguntaram aqui, o Marcos Davi perguntou, qual o grande desafio para começar a empreender hoje no Brasil? Para mim, como você disse, a minha resposta seria a sua capacidade de ação. Você querer, o seu desejo, a sua vontade. Botar para fazer, esse para mim é um grande desafio, porque desafio vamos falar assim, do externo, né? Do que tem, do que vai ficar. Se você ficar olhando muito para isso, você não vai começar nunca. Então, agora, se você olha para dentro de você e vê que você quer, que você está com vontade e tal, que você tem ali, que você pode suprir uma demanda, uma necessidade, igual foi no seu caso, tudo, é a sua capacidade de ação, eu acho que é o grande desafio. Olha só, respondendo essa pergunta do Marcos Davi, eu até, por coincidência, eu escrevi um artigo, tá no meu LinkedIn lá na terça-feira à noite, dizendo o seguinte, essa semana foi covardia com os brasileiros, né? A gente começou na segunda-feira lá com a decisão do Fachin em relação aos processos do Lula, e eu até, aliás, eu vou falar aqui antes, o título do meu artigo esse não é um post sobre política, e eu não quer dizer, não é mérito se PT ou não sei o que, pelo amor de Deus, não é essa discussão. Eu quero dizer o seguinte, a gente foi atropelado na segunda-feira pela decisão do Fachin, aí na terça o Moro já virou um possível réu, ia ser uma discussão, e aí eu paro e penso, o que vai vir na quarta? Pelo amor de Deus, como é que se empreende num país desse? Respondendo a pergunta, a historinha que eu contei da cesta de basquete lá no começo, a maior dificuldade de empreender no Brasil é que a gente está sempre na montanha-russa, permanentemente na montanha-russa. Então, não é
o que aconteceu nessa segunda, nessa terça, nessa hoje. Hoje eu nem sei se aconteceu alguma tragédia, porque eu não tive tempo de olhar. Mas Hoje a tragédia é que aumentaram o maior número de mortes por dia. Pronto. putz, essa é uma tragédia terrível. Essa é uma É. tragédia no mundo e pior no Brasil. Mas enfim, também não vamos entrar nesse mérito para a gente não ficar deprimido. A questão é, a maior dificuldade é que o Brasil é uma montanha-russa. Então você sempre tem alguma crise. E eu descobri outro dia, ou há algum tempo, pensando nisso, que não tem uma crise com começo, meio e fim. Cara, as crises elas são Ela é substituídas contínua. É um umas pelas ciclo. outras. O nome da crise essa semana foi essa história do Lula, essa história do Moro. O nome da crise na semana passada era a mansão do 01. O nome da crise na outra semana era porque tomaram um pito lá em Israel porque estava sem máscara. O nome da aí depois a Dilma tinha os discursos, o Fernando Henrique comprou todo mundo para a reeleição. Se você for olhar na política, permanentemente você está em crise. Então, o grande segredo é o seguinte, cara, eu não posso fazer nada em relação à decisão do Fachin, a decisão do Gilmar Mendes, a decisão de não sei o quê. Eu vou sofrer as consequências de um jeito ou de outro, mas eu não posso fazer nada. Você sabe o que eu posso fazer? Eu posso cuidar da minha vida, eu posso tocar o meu negócio, eu posso me entender com o meu cliente, eu posso me entender com minhas equipes, eu posso me entender com os meus fornecedores, mas, cara, eu não posso fazer nada em relação ao aluno. Então, tirar esse peso das costas, assim, mentalmente, já ajuda bastante. Você entender que você sempre estará numa crise. Em qualquer momento da sua vida no Brasil, como empreendedor, você vai estar numa crise. Ela só vai mudar o nome, mas É. você sempre vai estar numa crise. Então, faz o seu, cuida do Essa questão da melhor que você montanha-russa, puder fazer. essa questão que você montanha-russa, eu tinha até feito um vídeo que já está até pronto, falando justamente isso. A gente está numa alta montanha-russa empreender no Brasil, altos e baixos. E o que vai mandar é justamente a sua mentalidade, porque o controle do externo você não tem. Então você cuida do seu interno ali, né? Ele tinha comentado de começar a empreender, né? Então, no começar, eu acho que muito tem a ver com essa questão que você está dizendo da mentalidade, de esquecer o externo e agir. Aí tem uma outra pergunta aqui do Alexandre. Rogério, empreender e qualidade de vida andam juntos? E aí, junto, saúde mental e empreender andam juntos? Puta, de novo, a resposta dessa pergunta é depende. Eu posso responder por mim, eu posso. Aliás, Responde por você, né? na verdade é o seguinte: essa resposta é parecida com a anterior pelo seguinte. Não, empreender e saúde mental não andam juntos. Na verdade, você tem 1 milhão de problemas todos os dias. E o que te ajuda a manter a saúde mental é você fazer essa separação que eu acabei de falar na pergunta anterior. O que não está no seu controle, cara, não é seu problema. Desencana. Não adianta você ficar deprimido e perdendo noite de sono por alguma coisa que você não pode fazer nada a respeito. O que está sob a está sob a sua condição de fazer alguma coisa? Aí sim você se preocupa, mas voltando ao que a gente está falando desde o começo, mova-se. Não adianta você só se preocupar, eu tenho boleto para pagar e não tem dinheiro para entrar, não tem não sei o quê. Cara, você não tem dinheiro para pagar, você não vai conseguir, qual que é a sua forma de financiar esse boleto? Analisa, por exemplo, se você deixar de pagar um imposto esse mês, qual que é os juros que o governo vai te cobrar para você pagar com juros no mês que vem? Mês que vem você vai ter dinheiro, então você faz isso. Pô, se eu pegar um empréstimo no banco, qual que é os juros que o banco vai te cobrar? Aí você pega assim, pô, se eu tenho um capital, tenho sei lá, um carro para vender, eu vendendo esse carro e conseguindo pagar esse boleto, eu sei lá qual que é o jeito que você vai dar, mas analisa as coisas que estão sob o seu controle e toma uma ação. Esse negócio de gestão de orçamento apertado, eu estou brincando com esses exemplos aqui, mas é verdade, uma vez que eu estou numa situação que está me tirando o sono, e é um negócio que te atinge, e é um negócio que você tem que resolver, não adianta você ficar chorando, não adianta você ficar lamentando, não adianta você ficar perdendo noite de sono. Então eu tenho que resolver quais são as opções que eu tenho para resolver. Eu vou dar o cano, eu vou pegar o empréstimo, eu vou usar o cartão de crédito.
qual é a melhor dessas soluções. De novo o que eu falei no começo, não fica paralisado pela análise. O que são os caminhos que você pode tomar? Escolhe um e toma. E aí, Eu acho, vai em frente, vai em frente. eu acho que é justamente nesses momentos de desafio que você consegue ser ainda mais criativo, igual você está dizendo aí. Quando eu tomei a decisão de empreender lá no início de 2020, em janeiro, e aí logo depois eu fiz, né, assim, também uma análise, não, quando que eu vou começar a ter faturamento e tudo, e eu estava contando com o rendimento do meu marido na escola de esportes que ele tem dentro de colégios, aí deu massa, a escola fechou, ele perdeu a empresa dele fechou, literalmente, zerou o faturamento. E aí eu ainda não tinha faturamento na minha empresa. E aí, é igual você disse, eu não tenho como ficar sentada chorando, ver o que vai acontecer. Eu tenho que agir, eu tenho que ver aonde eu vou encontrar a solução. E muitas possibilidades surgiram desde então. Desde ele solucionar o problema do cliente que a gente tinha aqui no condomínio, com as mães doidas com as crianças dentro de casa, e ele conseguiu dar aula para as crianças aqui no condomínio. Há outras tantas inúmeras soluções que a gente teve. Então, mas eu acho que é isso, justamente isso, mova-se, não fica pensando, né? Alguma solução sempre vai aparecer. E aí, a saúde mental nesse sentido, se você tem essa, eu penso assim, se você está realmente com controle das suas emoções, fica mais fácil de você enxergar possibilidades. E eu acho que o fato de eu ter tido um processo aí de autoconhecimento anterior me ajudou nesse sentido específico. Mas, cara, olha só, deixa eu só fazer um rápido comentário aqui. Eu não menosprezo essa questão da saúde mental, não. Muito pelo contrário. Ela é muito séria. E antigamente, quando a gente é garota, a gente fala assim, saúde mental é que o cara é doido. Não é. Saúde mental é ansiedade e depressão e acomete grande parte da população, principalmente devido a ser essa montanha-russa que é. Então eu não menosprezo essa questão da saúde mental de jeito nenhum, e a gente tem que estar muito atento para quando a gente dá sinal de que não está aguentando. E olha, peça ajuda de alguma forma. Sempre tem algum profissional. Cara, se você ou um psicólogo, ou um psiquiatra, ou um terapeuta holístico, ou eu não sei, mas você tem formas de se... Não, psicóloga, de ter um auxílio externo para te ajudar a atravessar. Amigo sempre é bom você poder contar, mas aquele amigo de verdade, aquele amigo que está com você a vida inteira, que você já comeu uma saca de sal junto, e que você sabe o que pode esperar da pessoa e que ela pode esperar de você. Mas buscar um apoio externo é muito importante, e de verdade eu encorajo a qualquer questão de saúde mental que esteja sendo enfrentada. Não é coisa de doido, é muito mais comum do que a gente possa imaginar, e tem graus diferentes. Tem graus em que você está com uma leve dificuldade de se manter com serenidade diante da montanha-russa que é a vida, e tem hora que você está realmente desabando e chorando e etc. Cara, precisa de ajuda. E voltando naquela outra resposta lá, se o seu negócio é boleto para pagar, se não sei o quê, escolhe pagar o boleto do psicólogo, escolhe pagar o boleto do psiquiatra, ao invés de escolher pagar, sei lá, a conta do Simples. Mas é importante. Concordo, muito. Então, acho que tem uma última pergunta, que acho que a gente até passou aqui de mais de 1 hora, e eu estava colocando... Mas o povo não está saindo, então... Tá legal, né? Qual foi o gatilho para mudar a configuração da sua empresa? Você fechar o escritório e ir para a digitalização. Aí o resto aqui não tá dando para eu ler, mas não deu para ler o resto. Esse gatilho quando a gente fechou o escritório, eu contei aqui a história da pandemia que nos forçou externamente. Aliás, não é que nos forçou. A quarentena forçou a gente a buscar uma outra forma por algum tempo. O gatilho foi chegar num momento de decisão e de seguir em frente. De novo, eu tinha que pagar mais 30 dias de escritório, ou eu não ia pagar mais de 30 dias de escritório. 31 de março, eu podia ir para casa, eu fui para casa. E aí,
a gente começou a trabalhar 100% pela internet, fazer os projetos 100% à distância, e começou a dar certo. Então uma coisa externa nos forçou, mas um monte de gente ficou fazendo pão em casa, ou ficou fazendo live, ou ficou fazendo não sei o quê. No meu negócio eu podia produzir de alguma forma. E aí a gente foi produzir de alguma forma. A gente não perdeu nenhum cliente desde que começou a pandemia, exceto um que o contrato tinha data para terminar. Não teve a ver com a pandemia. Teve um cliente que tinha um Tá. contrato com período específico que já estava no planejamento, inclusive, que finalizaria. Então, a gente não, sabia o que tinha que manter para aqueles clientes, e a gente, utilizando o conhecimento que a gente tinha de intimidade com os clientes, de saber o que era preciso, saber que tinha alguma coisa externa nos forçando a nos adaptar, a adaptação geral. Então, senhor cliente, precisamos todos nos reinventar, vamos nos reinventar juntos. Isso que a gente estava fazendo desse jeito, o problema agora mudou, vamos tratar desse outro problema. Enfim, ter um relacionamento bem próximo com o teu cliente, ter um conhecimento da situação à sua volta, fazer as coisas em conjunto, mas principalmente fazer, não ficar sentado, fazer. E aí isso possibilitou, e aí que é completando a que ela está fazendo aqui, a Cláudia, isso possibilitou, inclusive, você tomar uma decisão de mudar de cidade, mudar seu estilo de vida, né? Se adaptar, modificar dentro da sua realidade. Aí ela perguntou, foi coragem que te motivou você a fazer isso? Cara, olha só, a gente, long life learning, a gente tem que aprender e não pode ter medo de fazer mudança. Você citou aí, porque realmente a gente ficou em casa, trabalhando de casa em São Paulo durante um certo tempo. Quando a gente percebeu que estávamos digitais, opa, peraí, tudo que eu estou fazendo à distância. Então, uma das tendências que se dizia por que você tem que, já que você não tem que ir para o escritório, por que você tem que ficar numa cidade onde você tem distâncias grandes para percorrer, onde você tem violência, onde você tem um monte de coisa. Quer saber? A gente se mudou. Eu moro hoje na praia. Eu tô vendo um passarinho aí tocando, cantando. A cigarra. Ah, Na verdade é o seguinte, de manhã tem passarinho, de tarde tem uns miquinhos que vêm comer banana no quintal. A gente tem uma serra aqui no fundo de casa, onde a gente vê as montanhas tudo nublado. Para frente a gente tem um mar, onde a gente pode ir esfriar a cabeça também no fim de tarde, talvez, andar de bicicleta ou ficar de bermuda o dia inteiro. Enfim, eu posso fazer meu trabalho assim, por que não fazer? E a gente se mudou em outubro e nos estabelecemos muito bem, nos adaptamos muito bem, porque é entender a situação que a gente está. Eu posso trabalhar de onde eu estiver. Aliás, home office agora já é coisa do passado. Segundo o podcast do Google Estocco, anywhere, né? work from anywhere. Então você trabalha de onde você estiver. A única coisa que você precisa é de uma conexão boa. Então quer saber? Eu tenho 2 internet. A mais potente que tem. Por quê? Eu preciso disso para trabalhar. Eu prefiro ter esse gasto maior, e eu tenho 2 internets de operadoras diferentes, porque se uma cai eu tenho outra. Mas, cara, a cigarra tá aqui, ó. Agora à noite, agora eu vou fazer uma caminhada na beira da praia Ah, enfim. meu Deus, tá fazendo inveja na gente aqui. Mas não é isso, não é isso. A questão eu consigo trabalhar pra caramba. A qualidade de vida de todo mundo diminuiu demais. E a nossa também. Porque a gente trabalha a qualquer horário. A gente não tem Verdade. mais reuniões e horário de almoço e não sei o quê. É muito comum reuniões invadirem o horário do almoço e você às 4 horas da tarde, cara, eu preciso comer alguma coisa. Isso é comum de acontecer. Por um lado, isso acontece com todo mundo que depende de trabalhar de forma digital. As coisas se atropelam. Você, às vezes, tem reuniões que começam às 7 horas da manhã e você vai ter... Este último fim de semana, eu comecei uma reunião às 6 da tarde no sábado, que terminou às 9 da noite. E era o sábado, poxa, não é? Meu dia...
Não importa. Eu me disponho a trabalhar. Não existe mais esse horário padrão de 8 horas de trabalho por dia. Você começa às 8, você para meio-dia, você volta às 2, você sai às 6. Não tem isso mais. Você trabalha o tanto que for preciso, no momento que for preciso, e em contrapartida, eu posso fazer uma caminhada na praia na hora que eu preciso dar uma relaxada. E na hora que eu consigo encaixar entre uma reunião e outra. Então, você ajustar a sua qualidade de vida, eu trabalho muito mais do que eu trabalhava. A digitalização fez com que eu trabalhasse muito mais do que eu trabalhava antes. Eu trabalho mais horas, eu trabalho com mais intensidade, mais um monte de coisa. Mas, em compensação, eu me permito estar aqui conversando com vocês, a cigarra está ali no fundo e o a praia sapinho te vai... esperando para a caminhada. Então a gente consegue balancear tudo isso. Entendi. O Alexandre falou, por que Paraty? Eu acho que Paraty é maravilhoso, né? Ninguém falou Paraty, alguém falou Paraty aí, enfim, eu falei praia, mas enfim. Sim, a gente mora em Paraty, porque Paraty tem praia e tem montanha e consegue atender de diversas formas. Eu consigo pegar um barquinho e ir para uma ilha, eu consigo ir para a montanha e ir numa fazenda de shiitake, né? e comprar shiitake na fazenda. Mas enfim, isso aí é outra história. Só o queijo, né, Rogério? O queijo é um problema grande. Aliás, meus amigos mineiros, eu preciso de queijo e eu sempre ia para Belo Horizonte e sempre voltava cheio de queijo. E faz muito tempo que eu não vou, eu estou muito assustado com esse negócio da pandemia. De verdade, estou me cuidando bastante. Eu recomendo que todo mundo se cuide, máscara de distanciamento social, lavar as mãos e só sai de casa se for realmente necessário. Então, eu tenho uma necessidade de queijo que no momento, eu não estou conseguindo suprir. Isso é um problema. Olha aí, gente, abertura para pessoas, pequenas empresas já, um novo negócio para começar, tá vendo? É isso. Delivery. Essa dica grande aí do Rogério para quem quer empreender, começar e levar o queijo mineiro, que tanto o pessoal sente falta aí. A Eva tá falando que vai mandar doces para você. Vai mandar os queijos. Ela tem queijos, é verdade. Ela e o marido dela trabalham com queijos. Ela vai mandar queijos. A Eva é produtora de queijo? Ô, Eva, vamos conversar. Não, não é produtora não, mas ela comercializa com os doces do Chechel, do marido dela. Ela vai mandar aí, ó. Viu, Eva? Vamos conversar. Maravilha. Bom, pessoal, então assim, primeiro, Rogério, agradecer a sua disponibilidade, seu tempo, sua atenção. Riquíssimo o seu conteúdo que você trouxe aqui. A Eva vai ficar... Ó, a Eva. Eu vou falar da Eva aqui, porque lembrei. A live vai ficar gravada aqui no canal da EPE, para perguntar aí como podia assistir depois. Ah lá, e a Eva está falando o @saboresdeminas.chechel para o pessoal seguir, para pegar os queijos. Então, Rogério, agradecer, muito obrigado mesmo pela sua participação. Ao pessoal que acompanhou a gente aqui durante a live toda, obrigada pela participação, pelas perguntas, só enriqueceu aqui o conteúdo. E é isso, obrigada mesmo, de coração. Pessoal, se tiver alguma outra pergunta que não ficou dito aqui, se quiser conversar sobre algumas coisas, eu sou super disponível. O nosso site é curadoria.net, não é com BR, é .net. Tem um formulário lá de contato lá e a gente pode marcar de conversar quem quiser qualquer tipo de assunto, tá bom? Muito obrigado, Érica, pela oportunidade. Como eu falei no começo, eu admiro muito o teu trabalho à frente da tua escola. E acho que você contribui fortemente para o desenvolvimento dos pequenos empresários. Quem ainda não segue a Érica, que está aqui por alguma outra razão, siga, porque vale a pena. Pessoal, muito obrigado, um grande beijo. Obrigada. Muito obrigado mesmo. Ó, todo mundo aí dando várias palminhas para você. Que bom. Obrigada, pessoal. Obrigada mesmo por ficarem aqui com a gente. Tchau, então o Rogério está disponível, mandem direct para ele também, mandem no site, e é isso aí. Tchau, pessoal, boa noite, obrigada, Rogério, viu? Obrigada. Tchau, foi um prazer. Tchau. Tchau.